3 de abril. Hoje vamos ler 2 Samuel 16, 17 e 18. Ziba e Simei. Tendo Davi passado um pouco além do cume, ali estava Ziba, o moço de Mefibosete, esperando para encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 de frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: Que pretendes com isso? Respondeu Ziba: Os jumentos são para a família do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os cansados no deserto beberem. Então perguntou o rei: Onde está o filho de teu senhor? Respondeu Ziba: Ficou em Jerusalém, porque pensa: Hoje os israelitas me restituirão o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Tudo o que pertencia a Mefibosete é teu. Disse Ziba: Inclino-me humildemente e ache mercê aos teus olhos, ó rei, meu senhor. Tendo o rei Davi chegado a Baurim, dali saiu um homem do clã da família de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo e amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e todos os teus servos. Ainda que todo o povo e todos os valentes iam à direita e à esquerda do rei, amaldiçoando, dizia: Simei, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o seu sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar tens reinado. O Senhor entregou o reino na mão de Absalão, teu filho. Tu estás nas desgraça, porque és homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Se ele está amaldiçoando, porque o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi. Quem diria: Por que assim fazes? Disse Davi a Abisai e a todos os seus servos: Meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura tirar minha vida, quanto mais ainda esse benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Porventura o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a maldição deste dia? Prosseguiam o seu caminho, Davi e os seus homens também, Simei ia ao longo do monte, em frente dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados a seus destinos e refrescaram-se ali. Absalão e todos os homens de Israel vieram a Jerusalém, e Aitofel estava com ele. Chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, Absalão disse-lhe: Viva o rei, viva o rei. Absalão perguntou a Uzai: É esta a tua benevolência para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão: Não, mas aquele a quem o Senhor eleger, e todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Além disto, a quem serviria eu? Não seria a seu filho, como servia teu pai? Assim servirei a ti. Disse Absalão a Aitofel: Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Respondeu Aitofel: Entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem o palácio. Então todo o Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos que estão contigo. Portanto, estenderam para Absalão uma tenda no terraço, e entrou ele as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel.
Ora, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, assim para Davi como para Absalão. 17. Aitofel e Uzai. Disse Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco de mãos. Eu o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei só o rei. Farei tornar a ti todo o povo, da morte do homem a quem procuras. Depende a volta de todos. Assim todo o povo estará em paz. Esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Chegando Uzai a Absalão, este lhe disse: Desta maneira falou Aitofel: Faremos conforme a sua palavra. Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: O conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Disse mais Uzai: Bem conheces o teu pai e os seus homens, que são valentes e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos seus filhos. Além dos mais, teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Agora mesmo está escondido em alguma caverna, ou em qualquer outro lugar, caindo alguns dos teus homens no primeiro ataque. Cada um que ouvir dirá: houve derrota no povo que segue a Absalão. Então o homem valente, cujo coração é como o de leões, sem dúvida temerá, pois todo o Israel sabe que teu pai é valoroso, e que são valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás à peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele. Como o orvalho cai sobre a terra, ele não escapará, e nenhum dos homens que com ele estão, nem sequer se ele se retirar para alguma cidade. Todo Israel levará cordas para lá, e arrastaremos aquela cidade até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para trazer o mal sobre Absalão. Disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdote. Assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Mas assim aconselhei eu. Agora mandai apressadamente avisar Davi, dizendo: Não passes essa noite nos vales do deserto, mas passes sem falta ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja destruído. Estavam Jonatas e Aimás junto à fonte de En-Rogel. Foi uma criada e lhes avisou para que fossem e dissessem ao rei Davi, pois não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, um moço e avisou a Absalão, pelo que ambos partiram apressadamente e entraram na casa de um homem em Baurim, o qual tinha no pátio de sua casa um poço, para o qual desceram. A mulher desse o homem tomou a tampa. A mulher desse homem tomou a tampa, colocou-a sobre a boca do poço e espalhou grãos triturados sobre ela. Assim nada se soube. Chegando os servos de Absalão àquela casa, perguntaram à mulher: Onde estão Aimás e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: Já passaram o val das águas, e havendo-os procurado sem os achar, voltaram para Jerusalém. Depois que os homens partiram, os dois saíram do poço e foram anunciá-lo a Davi. Disseram: Levantai-vos e passai depressa as águas. Assim
e assim aconselhou contra vós Aitofel. Então levantou-se Davi e todo o povo que com ele estava, e passaram o Jordão. Ao amanhecer não faltava nenhum só que não tivesse passado o Jordão. Vendo Aitofel que não se havia seguido seu conselho, selou o jumento e partiu. Foi para casa, para a sua cidade, pôs em ordem a sua casa e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Veio Davi a Manaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todos os homens de Israel com ele. Absalão colocou Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o ismaelita, que possuíra Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Tendo Davi chegado a Manaim, sob filho de Naás de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebá e Barzilai, o gileadita, de Rogelim. Tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas e lentilhas, mel, manteiga, ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, pois disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Capítulo 18. Derrota e morte de Absalão. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o comando de Itai, o giteu. Disse o rei ao povo: eu mesmo sairei convosco. O povo, porém, disse: não sairás. Se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco. Ainda que metade de nós morra, não se importarão, mas tu vales por 10.000 de nós. Melhor te será que da cidade nos mandem socorro. Respondeu-lhes o rei: o que bem parecer aos vossos olhos, farei. Assim o rei se pôs ao lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. Deu ordem o rei a Joabe, e a Abisai e a Itai: tratai brandamente por amor de mim, o jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu o povo ao campo e a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi derrotado o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele dia houve ali um grande morticínio de 20.000 homens. Estendeu-se a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Encontrou-se Absalão por acaso com os servos de Davi. Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se a cabeça de Absalão no carvalho. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou diante. Vendo isso, um homem disse a Joabe: acabo de ver Absalão pendurado em um carvalho. Então disse Joabe ao homem: o que? Tu ouviste? Por que não o derrubaste logo por terra? Então eu teria dado 10 ciclos de prata e um cinto. Respondeu, porém, aquele homem: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 ciclos de prata, não levantaria a minha mão contra o filho do rei. Bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Disse Joabe: não vou perder tempo assim contigo. E tomando 3 dardos, trespassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens, que levavam as armas de Joabe. Feriram Absalão e o mataram.
Então tocou Joabe a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, pois Joabe deteve o povo. Pregaram Absalão, lançaram-no numa grande cova no bosque. Levantaram sobre ele uma grande montão de pedra, e todo Israel fugiu, cada um para sua tenda. Absalão, quando ainda vivia, tinha levantado para si uma coluna que está no vale do rei, pois pensava: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Davi é avisado da morte de Absalão. Ora, disse Aimás, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciar ao rei que o Senhor livrou do povo de seus inimigos. Disse-lhe Joabe: tu não serás hoje o portador das novas. Outro dia as levarás, mas hoje não darás as novas, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe a um etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. O etíope se inclinou diante de Joabe e saiu correndo. Insistiu Aimás, filho de Zadok: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Mas Joabe respondeu: por que correrias tu, meu filho? Não receberás nenhuma recompensa pela notícia? Seja o que for, disse Aimás. Correrei, disse-lhe Joabe. Corre, Aimás. Correu pelo caminho da planície e passou adiante do etíope. Davi estava assentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantando os olhos viu um homem que corria só. Gritou a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, deve trazer boas notícias. E o mensageiro aproximava-se cada vez mais. Viu a sentinela outro homem que corria, então gritou ao porteiro e disse: olha lá, vem outro homem correndo só. Disse o rei: também esse traz boa notícia. Disse a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Disse o rei: este é homem de bem e virá com boas novas. Então gritou Aimás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te aqui ao lado. Ele se pôs ao lado e esperou. Nisso chegou o etíope e disse: ouve, senhor meu rei, a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou do poder de todos os que levantaram contra ti. Perguntou o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: seja como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos que levantaram contra ti para te fazer mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho.